Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso papo de empreender, e hoje eu quero falar sobre estratégia e improviso. Muitas vezes aí não é falta de estratégia. Muitas vezes até você tem uma estratégia, mas você vive no improviso. Você vive deixando o improviso acontecer. E aí, obviamente, que a estratégia ela se destrói, né? Tanto é que tem até um ditado que a cultura come a estratégia no café da manhã. Esse é um ditado popular que muitas vezes é factível dentro das empresas, porque você até monta aí o seu plano, a sua estratégia, os seus objetivos, mas você não coloca em operação porque a sua cultura está desse jeito, já está impregnada, já não deixa mais você avançar, e é disso que eu quero falar aqui com você hoje, para que você visualize isso, para que você entenda a lógica que precisa mudar dentro desse contexto aí para te ajudar. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados. Então, a gente fala muito aqui do que impacta de fato nessas mudanças, que é liderança, que é gestão, que é cultura, que é comportamento do dia a dia que vai fazer essa mudança acontecer. O improviso ele só sai de cena com muita liderança, com muita gestão, com muita mudança de cultura, que é isso que eu vou propor aqui para você hoje, então fica com a gente aqui. Se você não enxerga a estratégia sendo desenvolvida dentro da sua empresa, é porque o improviso está acontecendo. Você até sabe o que precisa ser feito, como eu já falei, mas você acaba decidindo ali no calor do momento, as coisas que acontecem no dia a dia, as urgências que acontecem, você vai deixando o seu plano para depois e isso vai impactando desse desalinhamento aí com a estratégia. Sabe aquela lógica que você decide na academia, você sabe que você tem que ir na academia, você entende que tem que ir na academia, você vai lá, paga o plano da academia, você define que vai começar e aí você começa até às vezes uma vez, duas, aí a urgência vai te deixando de lado a academia. E aí o que acontece? Um mês depois você já não está indo na academia. E pior, né? Você está pagando a academia. É isso que acontece dentro do seu dia a dia quando você deixa aí a cultura ser estabelecida dessa forma. Então você precisa entender que adaptar a estratégia é diferente de improviso constante. Você acaba transformando o improviso numa rotina. O improviso sendo a realidade do teu dia a dia. E você precisa mudar isso. E cada vez que você deixa isso acontecer mais vezes, vai ficando cada vez mais difícil. O improviso, ele enfraquece a autoridade, ele enfraquece o teu planejamento estratégico. É isso que você tem que enxergar, que precisa ser feita uma mudança. E quanto mais tempo você deixou isso, mais difícil vai ser. Porque ninguém sabe qual é a direção real dentro do contexto aí da tua empresa. Todo mundo fica esperando as mudanças de fato acontecerem, porque ele sabe que vão mudar. Ele sabe que você vai mudar novamente. Então, estratégia exige o quê? Critério antes de decisão. Quais são os critérios? Quando é que eu mudo? Quando é que vai ter mudanças? Entendeu? Porque eu tenho um objetivo. Se não tem, aí você tem um outro problema, tá bom? Mas tem vários vídeos aqui que a gente fala disso. Mas se você já tem a estratégia, se você já tem o objetivo definido, quais são os critérios de mudança? Quais são os critérios que tomarei a decisão para mudar esse objetivo? Eu tenho um padrão estabelecido antes de qualquer pressão, antes de qualquer situação aí dentro do contexto. Eu já vi empresários darem ordens de manhã, de tarde mudar. Eu já vi empresário dizer que tá bom de manhã, de tarde tá errado, tá certo? Isso não traz clareza nenhuma para a execução. Isso só gera mais atrito para o teu time, para você acaba ficando mais nervoso, acaba tomando decisões ainda piores, que eu chamo de estômago o tempo todo, tá certo? Então, estratégia exige critério, padrão e clareza das informações. Isso é muito importante, tá bom? Então, quando o líder muda toda hora, o que a equipe faz? Ela fica só esperando, porque você vai mudar novamente. E ela acaba não se comprometendo, ela acaba não engajando mais, ela acaba fazendo de qualquer jeito e o cenário só piora. E aí a responsabilidade é sua. Você tem que assumir essa responsabilidade, porque senão nada vai mudar. Se você ficar terceirizando a culpa da sua liderança, a falta de estabelecer as regras do jogo fica difícil para você. Tá bom? Então, aí você ainda tem menos credibilidade quando você começa a culpar todo mundo dentro do contexto. As pessoas não querem mais trabalhar com você, as pessoas já começam a pensar em alternativas para sair da empresa.
E aí você vive numa troca de colaboradores aí tremenda, onde inclusive você não tem confiança, porque você já sabe que vai trocar e acaba não passando muitas das coisas que você precisa passar para essas pessoas. Então, antes de mudar qualquer decisão, pergunte: isso é ajuste estratégico? Faz parte de uma mudança estratégica? Ou é apenas uma reação emocional? Uma reação de estômago, que eu costumo dizer. Ah, puta, aconteceu isso, eu vou mudar, vamos fazer isso. Não, calma, vamos avaliar, vamos entender, vamos verificar se faz sentido mudar agora ou se faz sentido eu analisar as causas para evitar um futuro problema novamente. Tá ok? Verifique se está alinhado com a prioridade do trimestre essa mudança. Isso faz parte do jogo, faz parte do jogo eu mudar, vai gerar resultado ou não, simplesmente vai criar um outro cenário, eu vou ter que fazer uma outra elaboração de problema para entender o que está precisando e aí vou gerar mais recurso, vou parar o que está sendo feito e vou perder aquilo que avançou. Tá certo? É como se eu estivesse cavando um túnel, né? O final do túnel está lá na frente. Eu continuo cavando o túnel ou eu paro de fazer para fazer outro túnel? Né? É mais ou menos essa lógica aqui que eu quero colocar para você. Então, avalie, tá? Sempre isso. Você é responsável por avaliar. Ou se e principalmente, você está tendo coerência com aquilo que você está comunicando? Esse é o ponto fundamental. A maior parte dos empresários geram problema por falta de incoerência. As lideranças, né, o dono de área, o dono de empresa, ele é muito incoerente. Você tem que perceber isso, porque você fala uma coisa e depois você fala outra, tá bom? Um dos trabalhos que a gente fala dentro das consultorias e mentorias, seja coerente. Isso é muito importante, elimina muitos dos problemas. Falou A, continue fazendo A. Se você vai mudar para B, deixa claro por que está mudando para B. Deixe claro. Não fique mudando a toda hora porque você está sendo incoerente, você está perdendo a tua autoridade, você está perdendo a confiabilidade que as pessoas têm em você. Você está perdendo a confiança que as pessoas têm em você. Isso é terrível para uma liderança, é terrível para uma empresa, porque eles não vão mais acreditar em você. E aí, sabe lá Deus quando a gente vai ter resultados, tá bom? Então, se sua equipe parece confusa, assuma a responsabilidade. Talvez não seja problema de estratégia, talvez seja problema de falta de entendimento e de coerência do que precisa ser feito, tá bom? Então avalie isso que é muito importante. Tem várias ações aqui para você. A gente sempre gosta de colocar aqui conteúdo para que você consiga agir. Você já tem um desafio, você tem várias ações aí que você já pode colocar em prática. É só estabelecer o plano, que é o que precisa ser feito, a data e quem vai fazer e execução. Aí você vai ter resultados. Caso você tenha alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente, que eu te respondo o quanto antes para poder te ajudar ainda mais. Né? Agora, se você quer aprofundar o conhecimento, o autoconhecimento, você tem um diagnóstico aqui disponível para você. Você vai acessar, você vai responder algumas perguntas, eu vou te devolver esse diagnóstico com uma avaliação. Junto com essa avaliação, você vai ter um plano de ação macro para você detalhar e para você já desenvolver essas ações ao longo do ano e você ser cada vez melhor como liderança, como dono de empresa, tá bom? Agora, se você quer acelerar esse processo de crescimento, de autoconhecimento, você tem o nosso programa de melhoria, você tem o nosso programa aqui de mentoria, onde eu te coloco, né, onde você está no ponto A e eu te levo para o ponto B numa velocidade muito mais rápida, os resultados aparecendo, dobrando o faturamento, diminuindo o desperdício, crescimento profissional, crescimento de liderança, tá ok? Então é só entrar em contato com a gente vai bater um papo, a gente vai entender que momento que você está e a gente vai te propor aí uma parceria dentro desse contexto. Muito material aqui para você, basta acessar vários links aqui dentro da descrição, diagnóstico, nós temos o checklist, nós temos vários e-books aqui, e aí de acordo com a tua necessidade é só você colocar lá, se cadastrar que você vai receber esse material. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, que isso vai ajudar a gente aqui ao engajamento, claro, mas a gente vai estar ajudando outras pessoas a crescerem profissionalmente. Esse é o nosso propósito, você vai alavancar junto com a gente vai fazer o canal crescer, eu vou conseguir te trazer muito mais conteúdos aqui. Então quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.